crise. Em primeiro lugar, para enfrentar momentos de crise na minha vida, né? Para enfrentar momentos de crise, usando a realidade da igreja, eu tenho que aprender a enxergar a profunda escassez espiritual que me rodeia. Tem muita gente que quer enfrentar as suas crises, as suas lutas, mas se recusam a enxergar. Não adianta fechar os olhos diante das crises. Não adianta fechar os olhos para a montanha-russa que muitas vezes se torna a nossa vida de altos e baixos. Eu lembro que quando meus filhos começaram a querer ir para a parte de diversão, essas coisas todas, eles foram ficando mais grandinhos. Não sei se foi Gabriel, se foi Mateus, lá na Terra Encantada. Ah, pai, vamos comigo na montanha-russa, né? Tudo bem, né? Aí quando chegava lá em cima, era o Mateus que foi até comigo, era menorzinho, segurando o Mateus. Eu fechei 6 horas para descer, eu queria ver. E ele com uma dela assim, ó. Eu disse, não vou, né? Eu pensei que tinha acabado, né? O que aconteceu? Gabriel, pai, vamos lá no Cabum. Não, pelo amor de Deus, nem vou. Não, mas todo mundo vai, todos os pais vão. Não, todos os pais, essa é a pior argumento que tem que o pai, né? E fomos lá e foi uma experiência trágica. Mas irmãos, há momentos em que nós estamos em situações como essa, em que não dá para fechar os olhos. Se eu quero aprender a encontrar uma solução, se eu fechar os olhos, eu vou ficar mais perdido. Não adianta negar que nós estamos passando por lutas e problemas. A grande bênção é olhar para esses problemas e dizer como eu vou resolver. O profeta Miqueias, ele olha e diz, a situação aqui no povo de Deus está muito ruim. É interessante que ele compara a situação do povo de Deus a árvores que não têm fruto. Puxa, eu quero um caco de uva no encontro. Quero um figo temporão lá. Você quer tirar alguma coisa boa, não encontra. De repente você olha para as situações que estão à sua volta, você quer tirar proveito de alguma coisa e não tem como. É interessante que lá em Marcos capítulo 11, verso 12 e verso 14, Jesus tinha acabado de sair de Betânia, né? Ao invés de sentir fome na casa de Marta e Maria, foi sentir fome depois de sair de lá. Coitada da árvore que ele encontrou no caminho. Quando ele vai caminhando, ele ficou com uma fomezinha daquela e viu uma figueira. E foi procurar fruto, não achou, só achou folha. Aí ele disse, maldita é essa figueira, ninguém vai comer fruto de ti. E no outro dia, quando eles passaram por ali, a figueira estava seca. E ele, mestre, a figueira que amaldiçoar que secou. Né? Uma coisa muito ruim que as pessoas parecem que estão vivendo debaixo de maldição. São secas. Não tem nada de bom para oferecer. São sempre palavras duras, são sempre situações amargas, são sempre situações que trazem algum tipo de amargor para a vida. São pessoas que estão amarguradas com a existência. Mas tudo isso tem complicações espirituais. As pessoas estão levando uma vida sem Deus e muitas vezes não percebem que o mal está muito próximo. Miqueias estava dizendo com isso aqui que o abismo estava muito próximo de Israel, que diz o verso 1, ou seja, do Reino do Sul. E a pior coisa é quando nós não queremos enxergar que nós estamos em situações perigosas. Às vezes nós depositamos uma confiança tão grande em nós mesmos, quando nós não podemos suportar tal confiança. Não, eu vou dar bem, eu vou conseguir cuidar. Muitos já caíram aí. Cuidar, muitos já se deram mal. Não, mas eu consigo. Nem sempre experiências que alguns irmãos passam são para todos.
A minha experiência é minha experiência com Deus. A sua é outra. E nós temos que aprender que nós não podemos nos estribar em nós mesmos, porque nós não temos condição, lastro, para segurar essa autoconfiança. Vou lá em Santa Rosa, Niterói, morávamos em Rio Bonito, fomos para morar em Santa Rosa. Aí meu avô me deu uma bicicleta. Bicicleta nova. E ele chegou e disse: filho, eu vou tirar o freio da frente, porque se você apertar o freio da frente, a bicicleta vai virar com você. Mas eu fiquei super revoltado, não quis deixar, porque ele era velho, bicicleta nova, e daí parecia que ela era velha. Aí disse: não, eu nunca vou apertar o freio da frente, nunca vou apertar o freio da frente. E meu irmão, não tem problema, ele chegou, meu irmão disse: não vai tirar o freio da frente do carro. Eu, a minha planta não bonitinha, eu disse: eu não vou com meu irmão, tá vendo? Eu não mais bonito que a sua, a minha tem 2 filhos. Aí, aquele mesmo dia, eu com bicicleta, a gente postando corrida no quarteirão, cara, eu tinha tanto carro na calçada assim. Aí passa uma pessoa, meu irmão freou, a dele parou direitinho, eu fui frear naquele ímpeto, apertei o freio da frente. Aí você, e eu com a cara no chão, pá, e freio da frente. Eu achava que isso não podia acontecer comigo, eu estava muito seguro que eu não queria apertar naquela parte errada. Literalmente quebrei a cara. Há muitas pessoas que estão quebrando a cara assim, porque depositam demasiada confiança em si mesmo, até o dia em que o acidente vai ser inevitável. Nós temos que enxergar que nós vivemos num período espiritualmente muito difícil. Há uma escassez de salvação. E não é só aqui não. Há muita gente, muitos pastores que têm comentado comigo: olha, eu não vejo uma salvação genuína há muito tempo na minha igreja. Eu disse: na minha também. Quantos pastores não têm reclamado sobre a questão da santificação? Eu estava conversando recentemente com um e disse: olha, esse ano eu casei 3 adolescentes grávidos. A fidelidade, a pureza, e nós não coisas de fora da igreja, não estão dentro da igreja. Quantas coisas têm acontecido? Quantas situações de tristeza têm acontecido? Há uma escassez espiritual. Há muita gente passando por problemas. Quando eu passo aqui terça-feira, cedo, as ruas estão cheias de velas. Gente fazendo macumba, buscando no espiritismo uma resposta, e não consegue, só pior. E eu me lembro da passagem que está lá em Jó 35, do verso 9 até o verso 13. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que me inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves do céu. Clamam, porém, e ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Há muitos gritos vazios. Deus não ouvirá. Preste atenção aqui. Deus não ouvirá, nem atentará para ele o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque não adianta clamar por uma pessoa que você não conhece. Uma segunda realidade, e quem quer enfrentar os momentos de crise tem que se aperceber,